Como sabemos, a osmose é um processo espontâneo, porém existe uma pressão exercida sobre o solvente que determina a quantidade que pode passar entre um meio e outro. Assim, essa mesma pressão ela pode, quando aplicada, acabar impedindo ou dificultando o processo. Por definição, pressão osmótica é a pressão aplicada sobre a solução mais concentrada, evitando sua diluição. Então, a partir disso, pode acabar impedindo o processo. Isso vai levar algumas vezes a osmose reversa, que é o processo contrário, onde o meio mais concentrado passa para o meio menos concentrado. Quando ocorre em um sistema fechado, a osmose ela pode ser controlada, formando assim a pressão, formando uma espécie de tampa, pode-se dizer assim, ou uma barreira que delimita até onde a passagem pode ocorrer, até que ponto. E também, através da pressão, é possível, através desse processo, na verdade, é possível determinar a quantidade de matéria que passou de um meio a outro, de uma solução a outra, que é por meio do cálculo do volume. Assim, comparando um meio a outro antes da osmose e por meio da diferença. Era assim, ficou assim, num meio mais concentrado. Van Hoff foi o estudioso responsável por aplicar uma metodologia, alcançar uma metodologia para calcular essa pressão que ocorria dentro do processo da osmose, onde π igual a K vezes M vezes T, onde π é a pressão osmótica, K é a constante de proporcionalidade, M é a quantidade a molaridade da solução em mol por litro e T é a temperatura absoluta. Esse mesmo cálculo pode ser abordado de uma outra forma, onde π vezes V é igual a K vezes N vezes T, onde N é a quantidade de matéria absoluta e V é o volume da solução. No caso das substâncias iônicas, quando dissolvidas em água, elas dissociam mais partículas do que as substâncias moleculares. E para isso, existe um cálculo diferente para saber a quantidade envolvida nas substâncias iônicas, onde a fórmula é I igual a 1 vezes alfa vezes Q menos 1, onde I é substância iônica, processo de osmose da substância iônica, o alfa é o grau de dissociação e Q é a quantidade de Q é a quantidade de íons da solução.